E estamos de volta com o assunto do dia, que hoje está discutindo a reformulação do ensino médio. Aqui nos estúdios, especialistas em educação, o Saulo e o Manuel Prado, que discutem a educação e trabalham com isso dia a dia nas escolas e nas universidades aqui do nosso estado de Sergipe. Nós estávamos falando sobre, de uma forma geral, né, a questão da mudança da medida provisória, que começou a ser aplicada no dia 16 de fevereiro deste ano, pelo presidente Michel Temer, e aí a gente vai falar agora sobre a questão da língua estrangeira. Por que ficou definido a língua estrangeira obrigatória nas escolas, o inglês? E se tiver uma segunda língua estrangeira, que seja o espanhol? Como é que fica essa definição? Porque as escolas, a maioria já optavam pelo inglês mesmo? É uma coisa muito difícil, né? O inglês hoje é um instrumento de comunicação universal, isso é um dado, é um fato, mas é produto, né, da importância econômica ou da imposição econômica, né, do capital americano e por meio dele, de toda a cultura que eles expandem, né, para o mundo inteiro. É muito difícil fazer essa discussão. Agora, eu particularmente entendo que a gente poderia universalizar o espanhol e desde muito cedo. Nós somos um país continental cercado, né, pela língua espanhol, à exceção do oceano, né, por todos os lados, e é estranho, a gente está isolado na América Latina, né, sem contar que há uma produção científica, cultural gigantesca em língua espanhola e que a gente, uma língua muito próxima e perde o espaço desse acesso, e é hoje uma língua falada também muito no mundo, né? No próprio Estados Unidos, que é o império econômico, fala-se muito espanhol. Você acreditando que o espanhol poderia ser inserido ou ficar nessa escolha facultativa da língua estrangeira ainda? Então, ele já estava assim, né? O espanhol ele já vinha desde o governo Lula, se eu não me engano, foi o governo Dilma, acho que foi no governo Lula, que o espanhol ele já vinha estando nas escolas, teve um boom do espanhol, justamente por isso que o Manuel falou. Nós estamos aqui no Brasil, mas nós somos rodeados por países de língua espanhola. Isso. É uma das línguas mais faladas no mundo também. Veja, tem muita literatura em espanhol, tem muita produção científica em espanhol, tem muita tradução em espanhol, muito mais do que no português, por exemplo, porque tem mais países assim de macroeconomia do que em relação à língua portuguesa. Então, é claro que o inglês é importante, sim, o inglês é importante também, é um idioma para qualquer lugar que você for, você pode se comunicar por meio do inglês, é um idioma científico também. Agora, eu penso que não deveria ser de forma arbitrária, o inglês. Não, né? Eu penso que você não pode restringir. Eu acho que a gente tem que aumentar a oferta. Ao invés de restringir, por que a gente não aumenta? Nós estamos, a Universidade Brasileira tem cursos de licenciatura em espanhol, é isso que eu digo. Como tem também até de francês. Não dá para a gente restringir aquilo que as pessoas já têm. Se você já tinha as escolas oferecendo espanhol, inglês, por que a gente agora vai restringir? Não, ao contrário, vamos incentivar que os alunos saibam o espanhol desde muito cedo, porque é uma língua muito próxima, e o inglês Mas, também. pela medida provisória, você pode atender as duas línguas estrangeiras, não é isso? Agora, você só pode, a exclusiva, a obrigatória é o inglês. Né? Se você tiver de oferecer as duas, tudo bem, mas se tiver de oferecer apenas uma, deve ser o inglês. A partir do 6º ano, como determinado. Que não deveria, eu acho que deveria continuar facultativa. As escolas deveriam optar pela questão dos alunos, né? Pessoal, você prefere mais o espanhol ou o inglês? E aí, né, o aluno se encaixaria na disciplina que ele achasse melhor, se identificasse mais. A legislação prevê também ainda que as redes de educação possam criar os centros de língua e nesses centros oferecer, como disse o professor Saulo aqui, ampliar o leque das chamadas línguas modernas, e aí o francês, o alemão. E hoje, né, quer dizer, hoje não sei tanto, né, mas até bem pouco tempo o Brasil tinha um projeto político mundial, numa articulação muito forte com a China, e nesse caso a China está aí jogando muito forte no cenário econômico e cultural mundial, né, enfim, científico. Então, vai ser importante daqui a pouco, a depender de como o Brasil venha jogar no futuro muito próximo em relação à sua articulação, à sua política internacional, que a gente, por exemplo, tenha um pouco de conhecimento da língua chinesa, né, do mandarim. É verdade. Veja só, outra questão, e que a gente, inclusive nos bastidores, falamos que vai render praticamente o programa inteiro, é o conhecimento notório dos profissionais para ser aplicado durante a 5ª área específica, que é a área profissional. Então, de que forma a medida provisória, a reformulação do ensino médio trata essa questão? Eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. Esse é outro ponto que eu considero isoladamente importante, um avanço, né, na discussão da educação básica brasileira, porque nos últimos 15 anos ocorreu uma ampliação da oferta de cursos profissionalizantes pelas redes
de ensino médio dos estados no Brasil, mas a gente se deparou com um problema. A LDB restringe ao professor licenciado a possibilidade do exercício docente na educação básica. Então, isso dificultava, por exemplo, a qualificação, né, da oferta desses cursos. Primeiro, eu acho importante que haja essa modificação, permitindo para os cursos profissionalizantes os profissionais não licenciados dos cursos específicos das áreas de agronomia, de engenharia, por exemplo. Agora, já existe, inclusive no ensino superior no Brasil, a presença desses profissionais, do chamado notório saber. E eu queria encerrar a minha fala sobre isso citando um exemplo, né, que eu gosto muito de colocar. Recentemente, um curso aqui era ofertado na área de restaurante e bar, portanto, de preparação de jovens para atuar na área do turismo, e tinha uma disciplina voltada para qualificá-los no sentido de preparar coquetéis, bebidas, por exemplo. Então, você pode contratar o melhor profissional da cidade e certamente ele poderá dar uma melhor formação, porque você não vai ter na academia alguém que seja... Né, que tenha um conhecimento na prática, um conhecimento científico de como, por exemplo, produzir coquetéis, bebidas, né? Então, nesse aspecto, acho positivo. Professor Saulo. Então, estávamos a conversar nos bastidores também, até eu mudei um pouco em relação à minha opinião inicial, porque eu estava com outras coisas na mente sobre isso que eu vou comentar daqui a pouco. Mas é o seguinte, eu concordo com você, acho que os temas da quinta área que está relacionada ao trabalho, à profissionalização, elas podem ter, sim, esse tipo de profissional que tem uma grande experiência, que aprendeu na prática, mas que não fez o curso regular. Agora eu ainda faço aquele adendo que a gente tinha comentado anteriormente, antes do programa, de que é necessário uma complementação para a vida escolar. Você aprender um pouco sobre questão mesmo de método, de psicologia educacional, alguma coisa do Piaget, enfim, para que você não chegue lá também tão vazio desse ambiente escolar, que é um ambiente específico também, que requer, digamos assim, que a pessoa saiba mais ou menos onde está pisando. Eu acho que você tendo essa complementação nessas áreas, você pode sim ter o notório saber. E isso já vem sendo utilizado, por exemplo, esses cursos Senac, isso. Eles usam muito esse tipo de profissional. São escolas específicas profissionalizantes. Isso, cursos, né, de edificação, por exemplo, dessas escolas. Você tem aquele indivíduo que aprendeu lá, na prática, aquela profissão, aquele ofício. Agora, talvez o grande problema, o que a gente tem que ficar atento, era isso que eu ia comentar depois, é o seguinte, é que ao mesmo tempo, veja como a gente tem que ter cuidado. O governo, ele sancionou uma lei que é a lei da terceirização irrestrita. E essa lei, ela vai possibilitar que o próprio ensino da escola, que a finalidade da escola é o ensino e a prática educacional, a aprendizagem, ela pode também ser terceirizada. Então, a gente tem que ter aí um cuidado muito grande, porque ela pode ser terceirizada e aí, no caso do profissional de notório saber, ele também poderia entrar nessa coisa dessa terceirização e aí algo que já é, de certa forma precário, porque ele não teve uma formação universitária para isso, escolar, ele pode se precarizar ainda mais dentro de uma estrutura de terceirização irrestrita. E que pode abranger toda a educação brasileira. Inclusive, já existem cidades de São Paulo, cidades do interior de São Paulo, que está contratando professores por meio de terceirização. Então, é algo muito grave, entendeu? E a gente tem que sempre ter aqui um pé na frente e um pé atrás. Você acredita, então, que o profissional com notório saber, que não tem habilidade na licenciatura, que é o profissional que está totalmente habilitado para passar o ensino, você acha que os alunos podem ser prejudicados por isso? Porque muitas vezes o profissional sabe, né, fazer o coquetel, sabe ser um bom pedreiro, mas não consegue passar esse ensino. Né? É um excelente profissional na área, mas não tem as técnicas e as metodologias para passar esse ensino ao aluno. A gente está pressupondo que a definição de profissional de notório saber é alguém, inclusive, com essa capacidade. Né? Alguém que tem essa habilidade de transmitir as competências que domina. Então, eu estou partindo desse princípio. Né? Se a comunidade do entorno, se a escola, se os gestores escolares e o conjunto de professores compreende que esse sujeito, que a princípio parecia ser alguém de notório saber, não está apto para desenvolver a atividade, é preciso que ele seja retirado da tarefa. Né? Eu queria saber quais das 13 disciplinas serão obrigatórias no ensino médio. O português, a matemática, o inglês, né, como língua obrigatória, mas as outras também farão parte dos ensinos das ciências humanas e ciências da natureza, não é isso? Elas são obrigatórias. Agora, assim, o que a gente conhece hoje
como os componentes curriculares, todos eles são obrigatórios. Agora, dentro de itinerários específicos estabelecidos pelo currículo das escolas. Elas não vão deixar de existir. Não, de forma alguma. Né? Pode deixar Mas elas serão né? incluídas nos itinerários. Nos itinerários. Ok, responde então a primeira pergunta. A gente tem a segunda pergunta aqui. Vamos rodar então para a gente dar uma olhadinha do que é que eles estão se tratando. Se a escola não oferecer uma área em que o aluno queira se aprofundar? Isso é problemático. Aí, né, quer dizer, por isso que a gente faz uma discussão dessa, a gente propõe uma alteração dessa no ensino médio. Eu, por exemplo, fico pensando que numa rede educacional com um conjunto de unidades que oferta o ensino médio, a cidade e o Estado já deveria reconhecer quais são os itinerários ofertados nesse conjunto de unidades. E competeria ao estudante, a partir de suas famílias, escolher em que unidade ele vai se matricular para dar conta das suas pretensões. Eu estou pensando em tese nessa perspectiva. E aí a gente tem outra questão, né? Porque as escolas de ensino médio estão espalhadas nos municípios e na capital. Algumas escolas são mais acessíveis para uns alunos e para outros não. E se aquela escola específica não opta por uma dessas áreas de conhecimento, fica o aluno prejudicado ou o aluno vai ter que se deslocar a uma escola mais distante. É isso, professor Saulo? Eu entendo perfeitamente dessa maneira, como você falou. Você vai espalhar as escolas por uma cidade maior, fica extremamente complicado os alunos se deslocarem de um lugar para o outro por conta de ter uma necessidade de estudar um determinado itinerário que só é ofertado naquela escola, que é longínqua. Então é por isso que eu digo que a reforma ela foi mal feita. Era muito melhor ter feito uma discussão muito mais apropriada e ter mantido o mesmo sistema aí. Sabe por quê? Porque esse sistema, apesar de ter falhas, o nosso modelo educacional atual, né, que está deixando de ser atual agora, mas pelo menos ele é mais justo. Porque todo mundo vai estudar todas as disciplinas fundamentais do conhecimento humano e ali o aluno, de fato, ele tem o acesso e ele pode ir escolhendo depois mais ou menos o que ele quer. Com esse tipo de reforma, na qual as escolas vão poder dar prioridade a um itinerário ou outro, a gente vai perder a noção do todo e ainda vai trazer esse tipo de problema. Então, por exemplo, na periferia, pensemos no jovem da periferia, se naquela região não tiver nenhuma escola que não ofereça algo diferente do que uma formação de nível profissional, o que é que vai acontecer com esse jovem? Não seria mais justo que todas as escolas de ensino médio oferecessem os 5 itinerários, e aí os alunos da escola poderiam optar dentro da mesma escola? Pronto, esse é mais ou menos o modelo americano. Nos Estados Unidos você tem um projeto curricular em que você tem um conjunto de disciplinas obrigatórias e um conjunto até amplo de disciplinas que fica a critério do estudante. É mais ou menos o que acontece hoje com as nossas universidades. O modelo americano de ensino médio já tem essa proposta, aliás, de longa data. Então, isso eu acho que é mais ou menos o que você está pensando, colocando, seria um caminho mais adequado e mais afinado com o decreto. E aí também depende da gestão da educação estadual de cada estado. Isso aí a gente vai para um campo extremamente ideal, porque veja, o Brasil ele não funciona assim. A gente não funciona num país assim que diga, isso aqui ele vai deixar de ser obrigatório, mas vai ser oferecido. A gente funciona num país que, na medida em que as coisas deixam de ser obrigatórias, as coisas públicas, ela imediatamente desaparece. Então eu penso muito nisso, por exemplo, até na questão mesmo da tradição do ensino de disciplinas. Por exemplo, se uma disciplina, dá um exemplo da filosofia, a filosofia ficou por muito tempo, depois da ditadura militar, fora do currículo. Como disciplina obrigatória, mas ela poderia ser ensinada como optativa. Então, esse poderia fez com que ela fosse ensinada apenas em uma escola ou outra. Algumas escolas ensinavam filosofia e uma minoria de escolas. Então você acha que isso pode cair nesse risco? Isso cai, isso interfere até na própria tradição do ensino. Então, o que é que aconteceu? Não foram feitos, escritos livros de ensino fundamental para filosofia, livros próprios para a educação básica de filosofia são muito poucos e muitos começaram a ser organizados mais recentemente. Então, veja, até a própria questão da tradição do ensino se perde. E aí isso acaba também interferindo até na própria formação do nível superior. Entendeu? Vamos passar então para a próxima pergunta. O que muda para quem faz o ensino técnico hoje? Então vamos responder sua pergunta então, professor Manuel. Veja, eu tive uma experiência como professor de um curso profissionalizante na rede estadual, que ele tinha uma conformação curricular
em que as disciplinas, havia um conjunto de disciplinas, e isso está previsto, inclusive, no decreto, ou seja, universalizando essa possibilidade, que é você compor um ensino médio que tem uma carga profissionalizante, mas que você pode, por exemplo, conceder certificados separados. Se ele der conta do conjunto... E ainda tinha um outro detalhe. Esse curso era um curso de jovens e adultos, ou seja, ele permitia que, no cumprimento de etapas, você concedesse certificados específicos. E, no conjunto das etapas, um certificado que lhe dava a formação, a conclusão do ensino médio, mais uma formação técnico profissionalizante, que naquele caso era em informática. Só que as disciplinas do currículo comum e propedêutico, como a gente chama, ou humanística, como é o caso, por exemplo, da minha história, ela trabalhada na perspectiva da profissionalização ou na perspectiva do mundo do trabalho. Então, eu estou pensando nesse sentido. Eu posso ter uma formação técnica que dialogue com as chamadas disciplinas ou com os conhecimentos propedêuticos. Olha, eu fico aqui pensando que os professores vão ter que se adaptar e muito, viu? Vai ter, é isso que eu digo, você muda toda a estrutura, né? Você tem que mudar os cursos, a graduação. Por exemplo, diversas universidades federais brasileiras começaram a implementar o curso de Ciências da Religião, porque na legislação diz, né, que você tem que ensinar, tem que ter um ensino religioso, etc. Com esse tipo de mudança aí, até vai haver, digamos assim, uma interferência nessa política que foi implementada nos cursos de graduação. Muitos cursos podem, inclusive, até fechar, entendeu? Isso pode acontecer em algumas cidades, pode ser que fechem cursos. Vamos rezar para não, então, né? Não, vamos esperar. Vamos passar a próxima pergunta, então. Se o aluno, por acaso, ele escolher uma área e ele não gostar, ele pode mudar? Então, é algo que a gente precisa discutir. Não é isso, professor Manuel? Você não tinha pensado, inclusive, nisso. Eu não tinha pensado nessa perspectiva. Bom, no caso porque como o decreto possibilita que você construa um currículo e certifique partes conclusivas desse currículo, você pode reconfigurar esse itinerário. Nesse caso, você poderia. Mas isso seria numa conjunção da chamada formação propedêutica ou humanística com a profissionalizante. Só no caso da formação propedêutica, eu confesso que não tinha pensado nessa perspectiva. Acho que ele vai poder, por exemplo, ter que refazer sua matrícula no outro itinerário, se for o caso. Mas aí se já tiver no decorrer do ano. Mas aí ele pode aproveitar as disciplinas feitas, porque o decreto possibilita isso. Já estão, na verdade, já está em vigor, né? E aí entra naquela questão que aumenta, inclusive, acho que o custo das escolas, tanto particulares como escolas públicas, porque o que é que acontece? A carga horária também será ampliada. Então, de 800 horas, que é o normal, né, que ainda está acontecendo na maioria das escolas, passa a ser de 1.000 e chegar até 1.400 horas. E o decreto, inclusive, né, lembrando muito o que foi dito aqui, ele também aponta para alterações que devem ser feitas na formação superior dos profissionais de educação e no processo de seleção para ingresso no ensino superior. Por exemplo, o Enem ou as provas utilizadas pelas instituições de ensino superior terão que considerar o itinerário formativo do aluno. Porque ele não pode ser submetido a uma prova para a qual, né, ele não pode ser submetido a uma prova que exija dele saberes, né, numa perspectiva de um itinerário que ele não produziu. Muda toda a estrutura, então, viu? Inclusive do decreto Enem, aponta verdade. para esse tipo de alteração. Sobre a questão da ampliação da carga horária, é outra coisa que particularmente me preocupa, porque eu aprendi recentemente que há uma grande discussão sobre a educação integral no Brasil e ela tem sido distorcida, porque ela só aponta para uma dimensão da chamada educação integral, que não é, na minha avaliação, nem a mais importante, que é a ampliação do tempo. Porque eu penso que educação integral é uma educação de perspectiva de abordagem, do modo como você discute, problematiza, analisa o conjunto de saberes que chega a uma sala de aula. E você deve fazer isso, por exemplo, aí é por isso que eu insisto, né? Eu não vou mais discutir um assunto no campo isolado da história. Se eu quero fazer isso na perspectiva de uma educação integral, eu vou ter que considerar a cultura local, os saberes locais, e eu vou ter que dialogar com um conjunto de saberes possíveis da área de conhecimento, mas também com as outras áreas. Então, a educação integral está muito mais na perspectiva da abordagem do que na perspectiva da ampliação do tempo. E isso é importante dizer por quê? Porque tem experiências nacionais de educação de tempo integral que é, na verdade, a oferta mais do mesmo, como dizia uma grande
profissional lá do Ministério da Educação, a professora Jacqueline Moll. Oferecer mais do mesmo não altera a formação estudantil, não contribui para a formação da sociedade brasileira e você, inclusive, estraga, porque o menino cansa. Né? A gente tem experiências locais e nacionais dos estudantes se recusarem a ficar na escola de tempo integral porque ele não aguenta ficar trancado naquele bunker o dia inteiro. Pegando o gancho, então, nessa última frase, com relação às escolas de tempo integral, nós vamos para mais um intervalo e voltamos no terceiro bloco discutindo esse assunto. As escolas de tempo integral, como deve acontecer, como é que os alunos vão enfrentar essa nova modalidade. Daqui a pouquinho só dá tempo de ir no banheiro, beber água e voltar já já, tá bom?